Abertura, fundo lilás escuro. Aparece círculo branco, com desenhos de mãos abertas lado a lado, em forma de círculo e escrito Setembro Acessível. Setembro Acessível, Tribunal Eleitoral de São Paulo. Novos olhares para uma forma de comunicação e inclusão. 27 de setembro. Tema, linguagem simples e direto visual para facilitar a comunicação jurídica. Escrita ao lado, professora doutora Cláudia Capelli, convidada. Professora da UERJ e UFRJ. Especialista em linguagem simples e transparente da informação. Escrita ao lado, Josiane Correia, convidada. Fundadora do Linguagem Simples Lab e auditora fiscal externo do TCE São Paulo. Escrita ao lado, Fernanda Cristina Rocha, mediadora, chefe de cartório da 66ª Zona Eleitoral de Limeira, São Paulo. Escrito TRE São Paulo nas redes sociais e site www.tre-sp.jus.br. Olá, boa tarde. Sejam muito Fernanda bem-vindos. Cristina Rocha, chefe de cartório da 66ª Zona Eleitoral de Limeira, São Comunicação Paulo. e Inclusão. Eu sou Fernanda Cristina Rocha, sou chefe da Zona Eleitoral 66 aqui de Limeira e sou uma mulher negra, uso tranças, né, no cabelo, estou de roupa preta e um casaco, que hoje está frio, estou com um casaco branco e preto, xadrez branco e preto. Hoje conosco nós teremos duas convidadas, que é Josiane Correia e a doutora Cláudia Capelli, para um bate-papo aqui. Nós trataremos da linguagem simples e direito visual para facilitar a comunicação jurídica. Vou começar apresentando aqui a Josiane. Ela é fundadora do Linguagem Simples Lab, auditora fiscal de controle externo do Estado de Santa Catarina. Implantou o programa de linguagem simples e inovação jurídica no Tribunal de Contas de Santa Catarina. Integra a Associação Internacional de Linguagem Simples e as redes de linguagem Simples Brasil e Ceará, Conexão Inovação Pública Rio de Janeiro, InovaGov e Associação Brasileira de Comunicação Pública. Tudo bem, Josiane? Tudo bem, Fernanda. É uma alegria participar desse Setembro Acessível. Josiane Correia, fundadora do Linguagem Simples Lab. Quer trazer aí breves considerações a respeito do evento então, aqui? Sim, como você mencionou no currículo, eu sou fundadora do Linguagem Simples Lab e auditora do Tribunal de Contas de Santa Catarina, e atuo desde 2020 como facilitadora e pesquisadora na área de linguagem simples. O Linguagem Simples Lab foi criado, é um laboratório aberto a qualquer pessoa interessada em melhorar a comunicação pública. E eu aproveito para convidar todas as pessoas que estão assistindo ao evento a se cadastrarem no Linguagem Simples Lab. Hoje nós somos mais ou menos 300 pessoas que estão cadastradas. A Cláudia Capelli é integrante também, e tem o gestor do Linguagem Simples Lab, uma das co-criadoras, e aproveito para fazer esse convite. Depois eu vou colocar ali no chat o link para quem quiser se cadastrar. Minha audiodescrição, então. Eu sou uma mulher branca, de cabelos cacheados. Atrás de mim tem uma estante de livros. Aí eu estou vestindo uma blusa laranja e é isso. Fernanda Cristina Rocha, chefe de cartório da 66ª Zona Eleitoral de Limeira, São Paulo. Aqui também presente está a doutora Cláudia Capelli. Ela é professora do curso de Ciências de Computação da UERJ, colaboradora do mestrado e doutorado da UFRJ, ministra cursos de literacia em saúde no mestrado, doutorado em telemedicina da UERJ e já ministrou a disciplina de Legal Design na MBA do Direito de ITS. Fundadora do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital, gestora de conhecimento no Linguagem Simples Lab. É isso, doutora? Isso. É a representante do Brasil na diretoria do Claret, que fala, e é membro do PLEN, ambas sendo organizações internacionais de linguagem simples.
Atua nos seguintes temas: transparência, linguagem simples, gestão de processos de negócios, arquitetura corporativa, gestão de TI e governo digital. Que currículo, hein? Bom, obrigada pela apresentação. Um bom evento aqui para todos, né? Um prazer estar aqui. Muito Professora obrigada pelo doutora Cláudia convite. Capelli, especialista em linguagem Como a Josiane simples já e comentou, transparência da estou informação. participando também lá do laboratório que ela criou, né? Tive a honra aí dela me convidar para participar, para ser co-gestora lá do laboratório. A gente está com um desafio grande, mas está bacana. Né? E como eu coloquei aí, eu sou, na verdade, meu interesse sempre é em gestão de conhecimento. Então, eu estou lá à frente dessa linha, né, de trabalho. Eu participo dessas organizações internacionais, né? Uma delas, a Josi, também participa, né? E eu sou professora, né? Então a gente explica coisas, cria métodos, né? Tenta aí trazer uma certa formalização também para o trabalho, né? Quando a gente está falando aí de linguagem simples. Eu sou loira, né? Uso de óculos, um óculos com haste branquinha, estou de brincos douradinhos, tenho uma encharpe rosa, né? Estou com uma blusa azul, estou usando um colarzinho, né, de dourado, né, e aqui no fundo tem um sofazão ali e uma estante com vários retratos e uma foto minha mesmo ali, maiorzinha, né, aqui no meu fundo. Muito obrigada novamente aí pelo convite, por estar com vocês, e Josi, vai ser um prazer a gente conversar aqui um pouquinho sobre o tema. Sim, também agradeço, estou muito feliz. Nós que agradecemos, né? Fernanda Cristina Rocha, chefe de cartório da 66ª Zona Eleitoral de Limeira, São Paulo. Para a gente, né, nessa área que a gente desconhece. Eu vou iniciar perguntando aqui o que é o direito visual e como surgiu. Existe alguma norma que regulamente o uso do direito visual? Eu vou iniciar, então, né, a resposta aqui, né, se puder iniciar pela Josiane. Então, Fernanda, o direito visual ele faz parte de uma grande área que é Josiane Correia, fundadora do Linguagem né, Simples Lab. Design legal, não tem uma terminologia aqui no Brasil ainda definida. A origem mais divulgada e considerada mais importante é da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, com a professora Margaret Hagan, que tem um livro Law by Design, que está disponível na internet de forma gratuita, que detalha esse método do legal design e do direito visual ou visual law. O legal design, o design legal, seria uma abordagem, né, que se baseia também no design thinking, que se baseia na experiência do usuário, que procura resolver problemas jurídicos com foco na pessoa que tem titular do direito, né? E também, claro, para todo mundo que está envolvido no sistema jurídico. Então, para as pessoas que têm os direitos e deveres, como também para todo mundo que trabalha, né? O advogado, o juiz, a promotora, né? As pessoas que estão envolvidas nesse processo. E o design é uma abordagem que foca nas necessidades das pessoas e como resolver o problema correto. Né? Até tem um exemplo de design que está no âmbito do design thinking, que é a equipe da NASA queria resolver como escrever, né, no espaço, e que o problema da caneta, do fluido da caneta, não resolvia. Então, eles tentaram criar uma caneta que tivesse um fluido e ficaram nesse projeto. Os russos usaram lápis. Então, às vezes, a gente foca no problema e não vai direto ao ponto. Isso na argumentação jurídica, na solução de problemas, por exemplo, no direito de família, às vezes você tem uma discussão sobre bens e na verdade, eu já, quando advogava, né, tive um caso
que a briga era por causa de uma caixinha de joias. Todo o patrimônio, fazenda, imóveis, tudo foi resolvido, mas a caixinha não resolvia, porque às vezes o problema não era no patrimônio em si, né? Era no coração. Mas então, o design vai ter essa abordagem, daí vai pensar qual é a equipe, qual é o problema, para quem vai distribuir a tarefa, e vai cuidar mais dessa parte. E vai usar o direito visual, ou visual law, para melhorar o acesso à informação, quando vai apresentar a solução do problema. Né? Em um documento, numa peça, numa petição, numa sentença, na própria lei, em qualquer tipo de processo para resolver aquele problema. E daí o direito visual é uma técnica, uma ferramenta em que você apresenta as informações utilizando recursos visuais, considerando que as pessoas que têm visão acessam melhor a informação por meio de recursos visuais. Então, ícones, organizar a informação em tópicos, usar ícones, né, chamadas bullet points, né, aquelas bolinhas, infográficos, gráficos, storyboards, né, quadros que vão contando a história, fluxogramas para explicar o processo, linha do tempo para explicar o que aconteceu em cada fase, e tudo isso para organizar a informação. Mas, lembrando, né, para fazer um gancho com o evento anterior, né, sobre linguagem simples. O direito visual e o design legal de direito visual, eles têm como base uma comunicação, uma redação, uma escrita em linguagem simples. Primeiro, você tem que escrever em linguagem simples. E uma das diretrizes da linguagem simples, né, que é justamente organizar a informação por meio de recursos visuais. E daí vou ter outra pergunta, a legislação. Sim. A Constituição garante o acesso à informação, já está lá no artigo 5º. Também está lá no artigo 24 a garantia do acesso às pessoas com algum tipo de deficiência. Então, a própria Constituição já estabelece essa obrigatoriedade. A Lei de Proteção à Pessoa Usuária de Serviço Público também determina que o serviço público use uma linguagem acessível. E nós temos várias normas, né? Eu não vou entrar em detalhes, mas a gente pode só mencionar aqui para vocês. Então, a Lei de Acesso à Informação, a Lei do Governo Digital, o Código de Defesa da Pessoa Usuária de Serviço Público, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a Lei de Digitalização, a Lei Geral de Inclusão, o Estatuto do Idoso, o Marco Civil da Internet, a própria Lei de Elaboração das Leis, a Complementar 95/98, ela determina que seja garantido o acesso à informação e que a informação seja apresentada em linguagem simples, e um dos requisitos da linguagem simples é justamente o uso dos recursos visuais. Agora, diretamente mencionando Visual Law, nós vamos ter a Resolução 347/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que lá no artigo 32, quando trata do plano de comunicação, faz menção aos recursos de visual law, né, que seria o direito visual. Também temos provimentos, né, tem provimento do Tribunal de Justiça do Maranhão, do Espírito Santo, da Justiça Federal da Bahia, do Tribunal, tem uma portaria conjunta do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Nós temos aí, acabou de ser lançada esse ano, a ISO 24495, que é uma norma técnica internacional que trata sobre linguagem simples e que no BOJ também trata sobre direito visual. Na verdade, assim, a gente não tem uma norma que diga, ó, é obrigatório, mas a interpretação do que você fez por acesso à informação, acessibilidade,
nessas legislações você vai chegar à conclusão que o uso da linguagem simples do design, do direito visual, ele tá contido na legislação. Muito obrigada pelo esclarecimento. Antes de Fernanda Cristina Rocha, continuarmos, eu quero chefe de avisar a cartório da todos, né, 66ª Zona que estão Eleitoral de assistindo, que Limeira, é São Paulo. necessário confirmar a presença, utilizando o link, né, que está disponível aqui na descrição do vídeo, ou pelo QR Code, que aparece aqui no canto da janela. A confirmação da presença, ela é necessária, né, para que seja computada corretamente para fins de adicional de qualificação. Doutora Cláudia, agora eu vou me direcionar à senhora. Deixa eu só abrir aqui. Qual a diferença da linguagem simples e o direito visual? Bom, na verdade, assim, né, eu vou falar de uma forma. Eu queria só, antes da gente falar disso, eu ia só complementar uma coisa que a Josiane falou, que, na verdade, assim, todo esse conhecimento, né, que é necessário, vamos dizer assim, para a gente poder aplicar, né, essa ideia, né, do design, Professora né, doutora da Cláudia informação, Capelli, ele está especialista em disponível em linguagem várias áreas, simples né? e Isso é muito transparência interessante. da Às vezes informação. você acha assim, eu vou ter que estudar, né, design para fazer isso, né? E existem várias áreas do conhecimento que têm essa informação. Isso a gente às vezes percebe na área da computação, a gente tem na administração, a gente tem também, né, dentro de uma área específica que é o design. Então também se alguém tiver interesse, né, em conhecer mais e querer praticar o design, né, isso está às vezes previsto dentro de várias áreas e a gente não imagina, né? A gente acha que tem que só ser na própria área do design, mas tem muitas áreas que tratam, né, desse conhecimento, é bem interessante a gente, inclusive, ter uma visão mais abrangente. Mas aí, voltando para a pergunta que você me fez, né, da diferença aí Isso. Da linguagem simples, né, e do direito visual, na verdade, assim, a linguagem simples, né, ela assim, vou falar assim de uma forma mais, vamos dizer assim, acadêmica, né, pode dizer isso, que é assim, a linguagem simples ela é tida como uma técnica, né, é uma tradução, é uma forma de você fazer uma tradução intralinguística, né, dentro da própria língua, porque existem outros tipos de tradução, né, tradução semiótica, tradução entre dois idiomas, enfim. Mas dentro da tradução, né, intralinguística, a gente tem essa técnica, que é uma técnica que pode ser aplicada, né, para tornar aquela comunicação mais simples, né? E aí ela está preocupada com a ideia de você conseguir encontrar informação, né, de você conseguir entender e de você fazer uso. E isso foi citado certamente, né, no outro bate-papo aí que vocês tiveram anteriormente nesse trabalho que vocês estão fazendo aqui. E aí, esse objetivo dela, né, na verdade, esse, é um objetivo, vamos dizer assim, estruturado. Você tem um conjunto de práticas que vai te levar a chegar do outro lado, a desenvolver alguma coisa que vai te dar como resultado um produto, né, simplificado. E essa linguagem ela pode ser aplicada, né? E aí tem diversas áreas, né, do conhecimento que você pode aplicar essa técnica, né, essa ideia. E aí você tem isso dentro do direito, e o direito vai muito fortemente para a linha do design, você tem isso dentro da área médica, você tem isso na área de educação, né? Você tem isso em diversas áreas do conhecimento que você pode aplicar. Então, assim, o direito visual, na verdade, como a Josiane muito bem explicou já, né? Ele é esse conjunto, né, de utilização de elementos visuais, né, para você auxiliar essa comunicação para os diversos papéis que existem aí na área do direito, ela também citou, né, vários deles. Então, a ideia é você usar gráficos, tabelas, diagramas, né, de modo que essa comunicação se torne mais eficaz, né, que você consiga trazer essa ideia de uma coisa mais simples, melhor entendida, que fique mais clara, né, para quem acessa aquele conjunto de informações. É como se o direito visual bebesse na fonte, né, da linguagem simples, com essa ideia, né? Tem a ideia por trás, né, do encontrar, do entender e do fazer uso, né? Que ele bem faz organizando isso de uma maneira fortemente visual, né? Então, assim, essa
a linguagem simples ela vai se concentrar principalmente na ideia da simplificação da escrita, né? E aí o direito ele vai já se referir muito mais à parte dos elementos visuais, né? Para complementar, a ideia dele é reforçar essa compreensão de informações. Né? Então, é assim, não chega a ser uma coisa assim, é linguagem simples e direito, são duas coisas diferentes, né? Direito visual, não é isso, é uma coisa que está bem imbricada ali com a outra. Né? E eu considero o direito visual uma excelente forma, né, de aplicação do conhecimento que a gente traz da técnica, né, da linguagem simples. Eu agradeço o esclarecimento. Fernanda Cristina Rocha, chefe de cartório da 66ª Zona Eleitoral de Limeira, São Paulo. Visual e a linguagem simples nos documentos jurídicos de forma inclusiva e acessível? Sim. Os documentos jurídicos... Josiane Corrêa, fundadora do Linguagem Simples Lab. Para todas as pessoas. Por trás da linguagem simples do direito visual há uma ética. É uma ética inclusiva. Então, é uma forma de ver o mundo. Todo e qualquer documento que envolva a obrigatoriedade de algum comportamento tem que ser acessível e entendível para a pessoa que vai ter que cumprir aquela ação. Porque, na verdade, o direito vai cuidar disso, de comportamentos. E para a pessoa agir de forma consciente, saber o que realmente ela está fazendo, ela tem que entender. Claro que no direito se trabalha muito com presunções, né? Pressupõe que a pessoa tem entendimento, até porque ninguém pode alegar o desconhecimento, não cumprir a lei alegando que não a conhece. Sim. Só que entre o que está na legislação e a prática, a gente precisa garantir que as pessoas envolvidas no processo jurídico conheçam. Então, vai desde a lei, que as pessoas entendam realmente a lei, saibam aplicar, que a linguagem na legislação seja aprimorada para que as pessoas consigam realmente entender, até passando por todas as peças, né? Como eu falei, uma petição que é dos advogados e advogadas, as peças do Ministério Público, as peças jurídicas, sentença, acórdão, mandados, citações, notificações, até a comunicação interna, e-mails, memorandos, ofícios, porque facilita a vida de todo mundo no processo, a compreensão melhora, ganha-se tempo, não é apenas só um direito de entender, mas é um tempo que você perde tentando compreender textos que não são claros. Então, todos esses documentos vão se beneficiar. Eu gostaria de trazer agora aqui, que gostaria de compartilhar. Então, quando eu falei ali da legislação, nós temos hoje no Brasil duas políticas assim, que foram criadas. A pioneira foi a política de linguagem simples do governo do município de São Paulo, que tem uma política de linguagem simples e que dentro da política tem o direito visual também como um dos recursos das ferramentas. E temos aí, recentemente, né, no final do ano passado, a política de linguagem simples do governo Ceará. E eu gostaria de compartilhar para vocês aqui, porque eu quero exemplificar como na prática isso ajuda. Vocês estão vendo a tela? Sim. Então, essa é uma política que foi realizada pelo IRIS, Laboratório de Inovação e Dados do Governo do Ceará. Aproveito o momento para parabenizar a equipe que foi responsável por esse projeto, à época, né, a Jéssica Moreira, a Isabel Ferreira Lima e a Mariana Zonari, né, que coordenaram esse projeto durante
até 2022. Né? Hoje, essa política e atuação recebeu o prêmio da Plain Language, né? Vai ser entregue esse prêmio na conferência da Plain, que vai ser agora em final de setembro. Então, essa política foi organizada, foi a primeira em linguagem simples e direito visual, a própria norma que estabeleceu a política. Então, aqui ela esclarece, né, o que é linguagem simples, por que usar a linguagem simples, os marcos da linguagem simples. Aqui vocês vão vendo de todos os recursos que eu falei para vocês ali dos documentos, né, o uso de ícones, aqui, ó, os marcos da linguagem simples, utilizando a linha do tempo, aqui o uso do contraste das cores, para que as pessoas consigam ter uma leiturabilidade boa. Aqui, a justificativa da lei, né, porque aprovaram uma política estadual de linguagem simples, com as fontes. Aqui o conceito, explicando o que é o direito visual, né, que é uma técnica usada para facilitar a comunicação jurídica, de forma que qualquer pessoa consiga entendê-la. Para isso, são usados recursos visuais, figuras, gráficos, infográficos, combinados com o texto escrito em linguagem simples. No contexto do setor público, essa técnica facilita o diálogo entre o governo e a população, entregando uma comunicação mais empática. E aqui, porque usar o direito visual inovar, e daí vamos trazendo todos os dados com fontes, né? 90% da informação é processada pelo cérebro humano é visual, 80% das pessoas lembram mais daquilo que viram do que daquilo que leram, 60 mil vezes mais rápido uma imagem é processada pelo cérebro humano em comparação ao texto. E aqui traz por que aprovar uma lei de direito visual, né? Para validar e reforçar a importância de ter um direito acessível e compreensível para todas as pessoas, para demonstrar um modelo inovador de legislação que garante à população o direito de entender, para reforçar o pioneirismo, no caso de Ceará, na inovação jurídica. E aqui a lei, como que ela foi publicada no próprio Diário Oficial. Olha a inovação, né, que a gente tem hoje um vínculo como se o Diário Oficial tivesse que ser aquela forma como era no século passado, antes ainda, há séculos, como um documento que na verdade, é para ser lido no papel, né? Não se adequa à leitura que hoje praticamente todos os documentos são digitais e, segundo os dados da PNAD contínua do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 99% das pessoas em casa leem no celular e 50% leem no celular. Então, a gente trabalha a informação e isso é muito importante. Então, para fechar, Fernanda, todo e qualquer documento pode ser beneficiado com o uso da linguagem simples. Todo e qualquer documento. Depois eu recomendo aos nossos, quem está assistindo aqui no YouTube, né, que vocês entrem na legislação, entrem nesse trabalho aqui maravilhoso do IRIS, acessem a legislação, né, que está disponível no Diário Oficial, e conheçam de forma prática toda essa como que foi feita essa lei aqui, tá? Voltando aqui. Nossa, bem interessante. Fernanda Cristina Rocha, chefe de cartório da 66ª Zona Eleitoral de Limeira, São Paulo. Para a doutora Cláudia agora, sendo a linguagem simples e o direito visual ferramentas recentes, né, nos órgãos públicos,
Quais seriam os primeiros passos a serem tomados para a implantação do uso da linguagem simples e o direito visual? Bom, quando a gente fala de implantação, né, a gente está levando, vamos dizer assim, para dentro de uma organização uma nova cultura. Eu acho que esse é o primeiro ponto, né? E mudar a cultura organizacional não é uma coisa trivial. Sim. Então, assim, acho que o Professora primeiro doutora ponto Cláudia que a gente tem Capelli, que sempre que especialista olhar em é a linguagem simples e organização. transparência da E informação. isso é uma coisa que eu acho que a gente ainda precisa de muito trabalho dentro da área da linguagem simples, que é a construção de métodos, né? Métodos de você fazer isso acontecer dentro da organização. A gente tem tido diversos exemplos, muitas práticas muito interessantes, várias iniciativas em muitas organizações públicas, principalmente, algumas privadas também, né? Mas, de fato, a gente tem trabalhado muito fortemente em cima de alguns artefatos. Né? Quando eu chamo de artefato, eu estou chamando, por exemplo, um documento é um artefato. Mas a gente tem outros tantos. A gente tem, por exemplo, eu que sou da computação, né? A gente trabalha muito com os sistemas. Então, quando eu tenho um site, eu também tenho que botar uma informação no site, aquilo ali é um outro tipo de artefato. Né? Uma coisa é você consultar um documento, né? Esse até que a Josiane estava mostrando aí, maravilhoso, por sinal. Ele é um documento que você acessa através de um tipo de interface que é pode ser no seu desktop, pode ser no seu celular, enfim. Mas quando a gente está falando, por exemplo, de uma interface, né, de uma tela de um sistema, né, ela também é uma interface e ela também é um artefato, e esse artefato também tem que ter uma linguagem adequada. Né? E existem outros tantos artefatos que a gente interage. Né? E aí, por isso que eu acho que é importante a gente pensar nisso tudo antes da gente fazer as iniciativas. E principalmente porque assim, o importante, assim, eu acho que a linguagem simples ela é algo que tem que ficar na organização. Né? Não adianta, né, também assim, você não vai. Você quer fazer uma iniciativa, você pode até contratar um consultor, pedir um treinamento, fazer alguma coisa, e as pessoas ali começarem esse processo. Mas para aquilo ter uma coisa contínua, né, vamos dizer assim, dentro da organização, a organização tem que entender aquilo como algo que realmente faz diferença para ela. Né? E ela tem que botar isso no planejamento estratégico dela. Ela tem que achar que aquilo ali é realmente um valor naquela organização. E aí é por isso que eu falo que a gente precisa de métodos, né? De métodos para poder trabalhar com isso. Então, assim, eu até publiquei já tem um tempo, né, vamos dizer assim, um primeiro, né, método, né, possível da gente trabalhar desse jeito, né? E esse método ele tem basicamente 4 grandes blocos. Ele trabalha, né, fortemente com o propósito organizacional, e aí você senta com a organização e pensa nos objetivos que ela tem, nas regras de negócio que ela tem, nos processos que ela utiliza, né? Você tem que saber como é que aquela organização funciona, né? Você tem que saber quais são os artefatos que ela usa, né? Quais são os sistemas, os documentos internos, como é que é feita a comunicação, né? Como é que você vai tratar tudo isso na organização. Outra coisa é que a organização ela já pode ter padrões de comunicação, então você tem que levar isso tudo em conta. Né? Você não pode chegar lá com uma proposta, vamos fazer isso, e ela já tem uma forma, né, de padrões de comunicar, né, cores, tamanhos, formas, enfim, uma série de coisas. Então, é muito importante a gente ter essa discussão sobre o propósito organizacional do uso da linguagem simples naquela instituição. Né? E esse tema ele não está, por exemplo, ligado diretamente à PLAN, né? Que é vamos dizer assim, ao guideline que a gente tem para seguir para a implementação da linguagem simples. Né? O guideline ele começa quando você começa a discutir sobre quem é o seu público-alvo, né? Que é o cliente da informação. Mas, a meu ver, isso é uma segunda fase. A primeira fase, você teria que discutir ali, né, toda essa estrutura organizacional primeiro. Né? Depois você entraria, claro, na parte de definir quem é o cliente da informação, para quem aquela informação toda se destina. Por fim, você vai fazer o que a gente chama de engenharia da informação, né, que é organizar a informação, ver o que está faltando, o que você precisa, né? E aí tratar todas aquelas práticas que a gente, né, já fala muito dentro da linguagem simples, que é a organização das frases, das palavras, enfim, de toda a estruturação que ela já propõe. E, por fim, eu acredito que a gente precisa também de uma parte de avaliação. Né?
Então, a gente teria, vamos dizer assim, nesse pensar organizacional, a gente teria que pensar no propósito, depois a gente definir, né, quem são os nossos clientes, fazer a engenharia da informação, né, a tradução intralinguística mesmo, e aí usar todas as técnicas de design necessárias, e, por fim, a gente avaliar para ver se, de fato, né, a gente chegou no objetivo que a gente gostaria. Então, eu acho que isso, né, traz para a organização uma forma de uma possibilidade de mudança cultural para ela, né, de ela realmente colocar no sangue, né, o que ela tem aí de, vamos dizer assim, que ela quer, né, realmente fazer na organização. E aí eu trouxe um exemplo aqui só para vocês verem, que eu acho muito legal, que eu posso compartilhar com vocês, né, que é o exemplo da Skol. Né? A Skol é uma empresa privada, né? Como todo mundo aí já... Acredito que todo mundo aqui já bebeu, né? Né? Beleza. Então... Com moderação... Oi? Com moderação. Com moderação, sempre. Mas vocês percebam que a primeira coisa que aqui... eu vou pegar só dois pedacinhos para dar o exemplo. Vocês podem perceber que, no caso da Skol, ela entra, né? Primeiro que o linguajar dela, além de ela ter tornado, né, a LGPD, a política de privacidade, bem mais simples para entendimento do cidadão, né, do público que acessa o site dela, ela colocou a linguagem que ela fala. Né? Isso é uma diretriz organizacional, é uma diretriz estratégica, é o valor para aquela organização. Está lá no planejamento estratégico dela. Então, ela fala lá, ela faz aquele hang loosezinho, ela fala, alô, meu povo, chega mais, a casa é sua, né? E aí ela fala de continuar leve, descendo redondo, né? E ela vai usando não só a linguagem, mas ela também vai usando, né, o linguajar próprio, né, dela falar. E aí ela faz umas coisas bem interessantes, vocês podem depois acessar com calma, mas ela vem aqui embaixo e vai falando dos cookies, né? Que a gente fala na LGPD, né? Que é a ideia do... E ela brinca falando, cookie é bolacha ou biscoito, né? Rio de Janeiro ou São Paulo, né? Cada um fala. E aí ela fala que a polêmica continua, né? Mas não é desse cookie que ela está falando. Aí ela dá um exemplo que é muito fantástico falando, né? Imagina só você chegar no seu boteco preferido, ser levado direto para a mesa que você mais gosta, e o garçom, sem você precisar pedir, já te trazer um balde cheio de Skol trincando de gelada, junto com todas as suas porçõezinhas favoritas. É um sonho, né? Pois é, mas para fazer isso, né, você vai ter que ter dado muita informação para ele. Né? E aí é o tipo da coisa que você vai ter que decidir. Né? Vou interromper aqui meu compartilhamento. E aí você vai ter que decidir, né, se você vai dar essa informação ou não, né? Se isso é uma coisa que realmente é interessante para você. Né? Então, assim, é bem interessante você ver, né, quando a organização ela coloca aquilo dentro da cultura organizacional. Então, isso eu acho vital. Né? Além da gente tratar, né, os documentos, os artefatos, a gente precisa pensar em como estruturar uma iniciativa, né? E aí eu acho que a gente precisa de métodos, né, para a gente poder trabalhar. Então, essa é a minha visão, né, para a gente poder... eu tenho vários outros exemplos, mas a gente tem o tempo curto aqui, mas eu acho que é bem interessante a gente perceber que a gente está transformando a cultura na empresa, né, naquela organização, e a gente precisa pensar em como fazer isso. Né? Não é uma coisa muito simples, né? Às vezes a gente ir lá e fazer uma coisa pontual é legal, mostra valor, as pessoas entendem, mas eu acho que quando a gente faz um projeto mesmo, a gente precisa, né, estruturar isso com métodos, né, que podem ajudar realmente a trazer esse valor organizacional. Nossa, Fernanda, posso fazer um complemento? Muito interessante, claro, fique à vontade. Nessa parte da... Josiane Correia, fundadora do Linguagem Simples Lab. Processos de inovação, né? Principalmente que entra o design, o pensamento do design, né? Que é a questão do design thinking, que é uma forma de abordagem dos problemas. E como bem a Cláudia esclareceu. Então, quando você faz esse planejamento, que é uma das fases, né, da implantação de um programa de linguagem simples, de uma nova forma de comunicação da organização,
você tem que fazer uma imersão, entender quais são os problemas de comunicação da organização, quais são as principais necessidades da organização. Isso no processo do design thinking, do duplo diamante, que é, né, são 2 losangos assim, que representam o design thinking. Você vai fazer abrir a tua pesquisa, a tua mente, para verificar qual é o problema. E se realmente a linguagem simples é o problema, ou melhor, a comunicação. Às vezes o problema não está ali. Então as pessoas ficam, não, é outro problema que tem que ser resolvido antes. Então, vou dar um exemplo. No Tribunal de Contas, a gente fez um programa de planejamento da nova página da ouvidoria. E quando o problema chegou para as áreas envolvidas, né, que era a escola de governo e a área de comunicação, na época eu coordenei esse projeto, o problema chegou era como melhorar a pesquisa dos servidores, para que eles tivessem uma redação melhor, mais compreensível. E nós fizemos esse processo de design thinking e chegamos à conclusão que assim, os servidores sabem pesquisar, eles sabem entrar nos bancos de dados, eles sabem procurar as decisões judiciais. Qual é o problema para transformar esse conteúdo numa linguagem que seja mais acessível? Então, diante desse problema, a solução não é melhorar a pesquisa, é uma consequência, também tem que melhorar, mas o principal era pensar numa nova forma de redigir e de mudar a cultura, que foi o que a Cláudia falou. Se eu tenho dentro de mim um pensamento que eu tenho que escrever rebuscado ou de forma complexa, que para eu ser considerado um bom profissional, eu tenho que ter um vocabulário vastíssimo e tenho que, no lugar de falar, em vez, né, no lugar de falar o meu jeito de ser, eu tenho que usar idiosincrasia, porque isso vai ficar mais bonito, porque eu estou escrevendo para os meus pares, estou escrevendo para os juízes, não estou escrevendo para a população. Se eu continuar pensando dentro de mim que isso é o certo, porque assim eu vou ser valorizado, que essa é a minha identidade, e não entender que eu não escrevo para mim, que não se trata de mim, o processo de comunicação, se trata de nós, de para quem eu estou falando, com quem eu estou falando, né? Então, nesse ponto é que entra essa questão da importância dessa ferramenta, que seria de pensar qual é o problema, de analisar quais são as causas, e daí construir o projeto, daí que envolve o que a Cláudia falou, planejamento, entender qual é o negócio da organização, e daí depois vem a parte da própria redação em linguagem simples, e que daí depois eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o trabalho dentro do laboratório sobre isso. Eu sei que não vale tréplica. Professora doutora Cláudia Capelli, especialista em linguagem simples e transparência da informação. Um exemplo rápido, eu fui chamada há algum tempo atrás para fazer um trabalho na Caixa, vou fazer uma palestra no Tribunal Regional aqui do Rio, que é sobre a Caixa Econômica. A gente fez na verdade, eles me chamaram para melhorar a interface, né, para botar em linguagem simples, do Bolsa Família, do aplicativo. E aí, resultado, né, depois de um ano quase, a gente conseguiu mostrar para eles que o problema não estava lá na ponta, né, que o problema estava lá atrás. Então, a gente pegou a linha de negócio, Bolsa Família, né, a gente pegou os processos de negócio, pegamos todos os normativos, pegamos o site, pegamos o aplicativo e tudo mais que envolvia o processo, né, Bolsa Família, linha de negócio mesmo dentro da Caixa, e aí a gente fez em linguagem simples tudo isso. Então, a gente remodelou o processo de negócio, fez todo o desenho da cadeia de valor, os modelos de processo, a escrita disso, reescrevemos os normativos, né, que tem a ver com a linguagem simples, que tem a ver com o Bolsa Família, fizemos a parte de redesenho da interface do site, e aí sim a gente chegou no aplicativo. Para vocês verem, né? A gente veio de trás para frente, mas, na verdade, a visão da organização é que
o povo acessava pelo, né, pelo aplicativo, então vamos mexer ali na ponta. Né? E isso não gerava nada para trás, porque toda hora era só tipo meio enxugar gelo, né? Ficar arrumando a ponta. Então a gente voltou lá desde o início, e aí fez um trabalho, foi um projeto grande, né? Eu fiquei lá 1 ano e meio para fazer tudo, porque aí era um projeto imenso, mexia numa linha de negócio inteira, né? Vários gerentes, diretores envolvidos, enfim, aí eles tomaram a consciência do negócio e aí a gente fez o trabalho completo, entendeu? Para vocês verem que às vezes a gente pega uma ponta e se a cultura para trás não está, né, vendo isso, às vezes aquilo não serve para muita coisa, não vai para lugar nenhum, entendeu? Fica uma coisa pontual ali. Desculpa aí a tréplica, porque... Não, imagina. E são as várias formas, né, de dizer Fernanda Cristina Rocha, chefe de cartório da 66ª Zona Eleitoral de Limeira, São Paulo. Para o global ali, ao invés de ficar ali, acho que só na instituição, né, a gente trazer para todo mundo, ampliar para que todo mundo tenha acesso a isso, é muito interessante. O que está sendo dito aqui para a gente acrescenta bastante. Josiane, vou te perguntar mais uma. Quais mudanças o direito visual tem trazido na comunicação jurídica? O direito visual... Joseane Correia, fundadora do Linguagem Simples Lab. Do olhar dos profissionais, de a gente sair da autorreferência e pensar em realmente quem está recebendo, quem está na ponta, recebendo. Eu acho que, para mim, todo esse movimento de inovação, de design thinking, linguagem simples, direito visual, tem feito os profissionais terem esse olhar. Então, os próprios profissionais de direito, as advogadas, advogados, ao construírem as suas petições, ao informarem os direitos para os servidores, né? Para os servidores, não, para os clientes. E dentro do processo, assim, juízes e juízas repensando suas sentenças, né? Eu vou até compartilhar aqui para vocês alguns exemplos enquanto eu vou falando, né? Eu queria mostrar para vocês aqui essa pesquisa. Vocês estão conseguindo ver essa pesquisa aqui, ó? Uhum. A pesquisa sobre elementos visuais e petições na visão da magistratura estadual e federal. Essa pesquisa foi feita pelo grupo Visualó, que é coordenado pelo advogado Bernardo Azevedo Souza e pela Índia Barbosa Oliveira, que são os organizadores. E nessa pesquisa ficou assim, 70% dos juízes brasileiros são favoráveis ao uso do direito visual em peças processuais. E 96% dos juízes brasileiros querem um texto mais objetivo e que torna, então, o texto da petição mais agradável. Daí eu propus, assim, eu pensei, vamos fazer uma nova pesquisa. Desses 76% que querem o uso do direito visual, dos 96% dos juízes brasileiros que querem uma leitura mais objetiva, quantos estão dispostos a escreverem sentenças mais objetivas e usar o direito visual, que é a próxima etapa, né? Então, se a gente passar aqui para ver, aqui a gente tem um exemplo clássico, que é o mandado de citação, que é do juiz Marco Bruno Quintino. Pessoal, isso aqui é um Word. Você não precisa ser um super designer para fazer, designer. Você, usando o recurso do próprio Word, né? Você também pode usar, hoje tem um recurso que é gratuito, que é o canva.com, né? Que você pode usar. Mas aqui ele usou os ícones para facilitar a compreensão. Aqui nesse QR Code... Opa, deixa eu voltar. Aqui nesse QR Code, as pessoas acessam um vídeo que o juiz explica, né? Qual foi a decisão e quais as possíveis soluções, dá aquela acalmada no coração da pessoa, sabe? Que recebe aquele documento. E aqui, nesse caso, desse documento,
é um mandado de citação, sabe? A pessoa de intimação de penhora, entende? O impacto que isso causa para a pessoa, ela vai receber aquele papel. Então, aquele papel deixa de ser frio, né? Ele é acolhedor. A comunicação acolhe. Outro exemplo que eu trouxe aqui para vocês, aqui, ó, é uma ação civil pública com efeito para uma ação civil pública na área de saneamento básico, né, tratamento de resíduos sólidos. Tem a sentença, o documento formal, escrito, mas tem esse documento que foi feito sob a coordenação da juíza Michele do Maranhão, com a participação do cientista de pensamento visual, o Sidão Rafa, que transformou esse documento em algo mais simples para as pessoas, para a comunidade que vai receber aquela decisão da ação civil pública compreender. Né? Aqui, ó, um decreto também lá do Íris, olha o decreto que foi feito no padrão normal, e aqui em linguagem simples, sobre parcelamento de débitos e parcelamento de eletrônico, sabe? Aqui é uma lei lá dos Estados Unidos, que também foi feita toda para orientar os ambulantes, aqui do Ministério Público do Rio de Janeiro, né? Para explicar uma ação. E aqui, pessoal, do Tribunal de Contas de Santa Catarina. Essa aqui antes é a página da ouvidoria, e aqui, usando recursos, né, de linguagem simples de direito visual e também da ciência comportamental, né, com esse botãozinho vermelho para direcionar. Aqui, como que ficou para a pessoa ler no celular. Aqui o uso dos ícones para a pessoa ir direto para denúncia e reclamação, explicando o que é cada uma dessas comunicações. Né? Então, aqui são formas de realmente facilitar a compreensão, de facilitar. Né? Então, a pergunta, como que você pode usar? São vários documentos. Sentença, lei, página da ouvidoria. Só para dar uma observação para vocês, na página anterior, as comunicações via ouvidoria do Tribunal de Contas eram 43% pelo portal e 47% por e-mail. O que não é recomendado, porque o ideal é que a comunicação seja feita diretamente no formulário. Depois da página da ouvidoria, hoje são 80% das comunicações são feitas pelo formulário, pelo portal, né? O que facilita muito. Então, a utilidade é muito grande. Sim. E, doutora Cláudia? Sim. Novamente aqui, ó. Fernanda Cristina Rocha, chefe de cartório da 66ª Zona Eleitoral de Limeira, São Paulo. Os órgãos que já usam o direito visual e a linguagem simples, e como está sendo essa aceitação, né, pelos servidores e pelos magistrados? Olha, a gente tem de tudo um pouco, né? Professora doutora Cláudia Capelli, especialista em linguagem simples e transparência da informação. Né? Então, a gente tem vários estados, né, que estão cada vez usando mais, né, o Poder Judiciário, né, tipo o Estado da Bahia, Distrito Federal, Minas Gerais, o Rio Grande do Sul, Rondônia, né, tem vários assim que a gente já tem, né, assim, coisas bem efetivas, né? Por exemplo, na Bahia, foi em 2022, né, saiu uma regulamentação, né, de linguagem simples do judiciário, né? Isso, tem um decreto, deixa eu ver, eu me lembro aqui o número, acho que era, anotei aqui, mas não estou me lembrando, acho que era 740, né, de 2022, né, um decreto lá deles, que vai considerar esse uso da linguagem simples, né, em todos os atos de comunicação processual, né, quanto à comunicação verbal, atendimento, né, das partes envolvidas, enfim. Então, eles têm isso lá, isso está definido, né, como um padrão, tá? E aí você pode, né, perceber, né, as mudanças que vêm ocorrendo. Claro que é uma coisa recente, né, foi 2022, aliás, a maioria, grande parte das iniciativas brasileiras, né, principalmente do judiciário, surgiram muito
em 2022. Né? A gente tem também no Ceará, né, tem essa política estadual de linguagem simples, né, e do direito visual. Ela virou lei também, né? Acho que foi, se eu não me engano, também em 2022. Josiane até pode me corrigir aí se eu tiver com as datas. Né? E essa lei... Eu mostrei. Oi? É aquela que eu mostrei, a política estadual. Isso, mas é 2022, não é? Ela é 2022? Acho que é. 2022, Isso. Aí essa lei ela se aplica, né, aos órgãos da administração estadual e também para todo mundo que presta serviço público. Isso é uma coisa bem interessante, porque nessa ideia da prestação do serviço, os estados, né, do Brasil como um todo, eu até participei dessa iniciativa, tem uma iniciativa, vamos dizer assim, em todos os estados, de uma forma conjunta, de apresentar os serviços para o cidadão através de portais, né? Então, a criação de um único portal, como se ele fosse assim um grande centralizador, né, de você acessar os serviços. E você não ter que ir mais em cada site de cada secretaria, né, para procurar o tipo de serviço que você está querendo. Até você tem que saber, aquilo ali é fornecido por quem, né? É do Corpo de Bombeiro, é da Secretaria de Saúde, é da Polícia, enfim, quem é que me dá, né, esse tipo de coisa? Então, quando eu quero, sei lá, registrar uma ocorrência ou tirar um documento, né, onde que eu vou? Né? E tem estados que é no órgão, tem estados que é no outro. Então, tem uma iniciativa aí grande de organizar isso em portais. Eu até participei da organização de um guia para colocar os serviços públicos numa única linguagem para todos os estados, nos portais públicos, né, de serviço, que é o guia eles chamaram de Guia Nacional de Linguagem Simples. Também é público aí, se vocês tiverem interesse, é só procurar, vão encontrar. A gente também pode mandar os links depois. Mas, enfim, essa iniciativa, né, lá do Ceará, ela surgiu muito, ela é praticamente oriunda do Íris, como a Josiane já comentou, né? Então, o Íris é uma coisa muito bacana da gente ver, uma coisa que, sim, que deu muito certo, né, lá no Ceará. Né? E aí eles têm toda essa linha de inovação, né? E dentro disso tem uma parte muito forte da linguagem simples. Então, eles têm um programa mesmo de inovação jurídica e a linguagem simples é base para tudo isso. Né? E aí isso está no Diário Oficial, né, tem uma lei mesmo. No Distrito Federal, que a gente pode dizer também, o Distrito Federal foi um pouquinho antes, se eu não me engano, foi em setembro de 2021, né? E o Poder Judiciário lá publicou uma portaria do uso da linguagem simples também do direito visual. Né? Isso foi feito pelo Tribunal de Justiça lá do Distrito Federal e dos territórios. Né? E aí tem um documento que você lá consegue, né, na página deles aí acessar também. E os objetivos lá que eles comentaram, né, os principais objetivos, é a ideia de favorecer a comunicação clara, garantir que o público tenha acesso fácil. Então, eles estão muito preocupados com o acesso do cidadão. Né? Eles são bastante focados também na comunicação interna, mas eles têm um foco muito grande no entendimento mesmo do cidadão, de ter uma forma universal, né, de linguagem aí do poder, né, do judiciário com o cidadão. Então, eles têm um programa, né, que é o TJDFT Mais Simples, né? A ideia é falar, eles chamam de Falamos a Sua Língua, que é uma coisa bem legal também. E eles têm guias para promover a linguagem simples, guias para ajudar na tradução da simplificação de documentos. Tem o programa do Cartório 4.0, né, que também surgiu lá no Laboratório de Inovação Aurora, que também é bem legal. Né? Enfim, tem muita coisa. A gente tem ainda o estado de Goiás também, que também em 2022, né, criou lá na Justiça, né, de Goiânia, eles assinaram um termo de implementação, né, do termo oficial e do uso da linguagem simples em órgãos jurídicos do Estado. Né? Isso ainda está, apesar de eles terem feito já isso em 2022, né, eles ainda estão criando essas iniciativas nos órgãos, né? Tanto na OAB de lá, quanto no Tribunal de Justiça do Estado, no Ministério Público, a Defensoria Pública, tem vários órgãos que estão engajados aí nesse trabalho. E tem ainda o Estado de Minas, que também é bastante conhecido. Também em 2022 eles deram um passo bacana lá no Estado, né? Criaram um decreto, né, do Poder Executivo lá de Minas, né? Na verdade, acho que esse decreto deles é de 2021, se eu não me engano. Né? Eles têm lá uma diretoria central, né, de simplificação e modernização. Né? E aí eles criaram esse decreto
E aí, em 2022, a linguagem simples lá, né, passou também a fazer parte ali do Judiciário do Estado, né? E, por fim, eu trouxe aqui também um pouquinho do Rio Grande do Sul, né? O Rio Grande do Sul também, eles têm lá um projeto grande da parte de inovação, né? Eles têm lá o Inova Jus, né, que é um programa muito bacana do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Se vocês puderem conhecer, vale muito a pena. Né? E eles também têm a mesma proposta, que é a proposta de estabelecer essa escrita direta, de rápida compreensão, né, que torna a comunicação do judiciário, né, mais eficaz. E aí eles também têm um ato, né, que regulamentou isso em 2022, né, e tem guias e tem várias coisas lá definidas também que podem ajudar. Né? Tem o guia lá de linguagem simples do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, né, que também é uma coisa muito interessante. Acho que eu citei lá no início também, eu não me lembro, falei de vários estados, acho que eu citei também o de Rondônia, né? Acho que o de Rondônia também tem uma iniciativa muito bacana. Eu não conheço em loco, né? Esses outros que eu citei aqui, eu já estive, assim, já tive convivência com o trabalho deles. O de Rondônia não, eu só conheço por assim, conhecimento à distância, né? Não tive nenhuma conversa direta, né? Mas também em 2022 eles fizeram lá, né, um trabalho que eles começaram, eles estão um pouco mais iniciantes, vamos dizer assim, né? Mas eles também têm isso lá do Tribunal de Justiça, né? E o objetivo deles é traduzir o juridiquês, né? É isso que eles querem para uma linguagem mais empática aí, né, para o cidadão. Então, assim, essas são algumas, né, vamos dizer assim, das iniciativas que eu recolhi aqui para trazer para vocês e que são, né, iniciativas bem interessantes, cada uma com as suas jurisprudências, né, com seus decretos, com as suas leis, né, com os seus normativos, enfim, com uma série de elementos e principalmente com seus guias. Né? Existem vários aí, acho que é a Josiane que está mostrando, né? Tem vários guias aí que a gente tem, né, que podem ser usados. Eu, na verdade, participei da construção de um guia, que foi aqui no Rio, mas por conta de ter participado dessa ideia dos serviços públicos, né, nesse grande movimento nacional que está tendo aí de apresentação de serviços para o cidadão. Né? E é isso. Muito obrigada. Muito obrigada. A gente está chegando. Fernanda Cristina Rocha, chefe de cartório da 66ª Zona Eleitoral de Limeira, São Paulo. Eu queria saber, né, se tem mais alguma consideração a ser feita, tanto pela Josiane quanto pela doutora Cláudia. Então, vou abrir primeiro para a Josiane, depois para a doutora Cláudia, para a gente ir para o nosso encerramento. Primeiro, queria agradecer mais uma vez essa participação, né? Mas eu gostaria de falar... Josiane Correia, fundadora do Linguagem Simples Lab. Não escreve em linguagem simples. A maior parte das pessoas revisa linguagem simples. A gente não desenha, né, usando, a gente vai aprender a revisar, porque a gente foi formado dentro de uma cultura. Sim. Que é uma cultura que privilegia escrever difícil, escrever complexo, escrever muito, a prolixidade, né? E não a objetividade. E, assim, escrever em linguagem simples não é escrever de forma simplória e deixar de usar do rigor científico. Pelo contrário, é o mais alto grau de sofisticação. É você escrever com base em argumentos, com base em evidências, e utilizar os recursos visuais, o direito visual, né, o visual law, para apresentar essa informação com dados, com infográficos, com gráficos, com recursos visuais que facilitem o acesso. Porque é isso, é facilitar o acesso à informação. É para isso que servem esses recursos. Quando a gente criou o Linguagem Simples Lab, né, que eu reforço o convite, aberto a qualquer pessoa, foi para divulgar essa cultura, essa nova cultura de revisar em linguagem simples, de desenhar a informação de uma forma que facilite a visualização, de pensar nas pessoas com deficiência, que não têm acesso à visualização, que precisam dos outros recursos para acessar a informação.
E quando a gente criou fora das organizações. A gente não tem vínculo com uma organização pública ou privada, mas a maior parte dos nossos integrantes pertence a algum tipo de organização, aos tribunais regionais eleitorais, ao Ministério Público, à Justiça Estadual, à Justiça Federal, ao Executivo, institutos federais, universidades. As pessoas que hoje participam estão trocando experiências e complementando habilidades, porque nem todos os órgãos possuem designers, linguistas, jornalistas, especialistas em linguagem simples, em design e experiência do usuário. Então, o laboratório, ele pode ser considerado uma startup, veio com o objetivo de criar a comunidade e de criar esses projetos de simplificação de documentos, de gestão do conhecimento. Então, hoje a gente está com esse projeto dos grupos de simplificação, simplificando alguns documentos de editais, de licitação, projetos culturais, seleção para mestrado e a própria lei das startups. E em breve nós vamos apresentar o antes e o depois. Todas as pessoas que estão assistindo estão convidadas a acessarem, então, as redes do Linguagem Simples Lab, no Instagram e no LinkedIn, e vamos deixar aqui no chat disponível o link para cadastro, para quem quiser se cadastrar. Tudo isso é um trabalho voluntário e que a gente quer compartilhar conhecimento e experiências, para que realmente a comunicação pública melhore e que as pessoas consigam entender melhor o serviço público, né? E a comunicação pública. Eu queria agradecer muito, muito, muito essa oportunidade, dizer que eu sou voluntária da Justiça Eleitoral, além de ser servidora do Tribunal de Contas, e participo de alguns anos das eleições, e a Justiça Eleitoral é a justiça que defende a nossa democracia. Então, toda a minha honra, é uma honra, e todos meus parabéns ao trabalho maravilhoso realizado por todas as pessoas que atuam na Justiça Eleitoral. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. A gente agradece, né, a presença, e agora eu passo a palavra aí para Fernanda Cristina Rocha, chefe de cartório da 66ª Zona Eleitoral de Limeira, São Paulo. Né? Bom, primeiro agradecer, muito obrigada aí pelo convite, por estar aqui, por essa oportunidade. É ótimo sempre estar com a Josi, a gente conversar coisas, né? A gente já se fala quase toda hora, né? Depois, então, da implantação do Lab, a gente está, né, todo vapor aí, tem muita coisa para fazer, né? E eu estou com essa frente aí de gestão do conhecimento, a gente está começando, então é muita coisa. Mas está bacana, está indo, então também reforço aqui o convite dela, de todo mundo fazer parte disso. Eu queria só trazer uma reflexão aqui, né, duas coisas, na verdade, no final. Eu vou falar de um exemplo, de um trabalho, que é bem interessante, que eu acho que pode ser legal aqui para vocês que estão muito ligados em acessibilidade também, né? Mas eu queria, antes disso, falar um pouco sobre a formação, né? Como eu falei aí no meu currículo, vocês, que foi falado aí no início, eu cheguei a dar uns cursos, né? Professora doutora Cláudia Capelli, especialista em linguagem simples e transparência da informação. Uma pós-graduação do Direito, né? Do ITS, do Instituto de Tecnologia e Sociedade, que tem a sede aqui no Rio, não sei se vocês conhecem. E eles são fortemente ligados aí à área do direito, eles têm um MBA nessa linha, e eles são ligados em Direito e Tecnologia, né? E aí eles têm um MBA extremamente avançado, com um mundo de tecnologias para ser usado pelo pessoal do direito, mas o que acontece? Não tinha nada sobre linguagem simples. E aí eles tinham uma disciplina, que é uma disciplina assim, aquela tipo tema especial, né? Vamos falar aqui de alguma coisa diferente, e por 3 rodadas do MBA eles me chamaram para eu fazer uma disciplina de 20 horas ali sobre linguagem simples, né, em direito visual e tudo, e apresentar para eles isso. E foi impressionante como ninguém dali tinha ouvido falar, né, desse tema. Isso não tem muito tempo, a última turma que eu dei aula foi no ano passado, né? E, assim, o que eu fico
achando, né, que é de extrema importância, é que a gente cada vez mais leve esse conhecimento para a formação das pessoas, né? Ou seja, que elas desde sempre, quando estiverem lá sentadinhas estudando, já percebam a importância desse negócio. Então, trazer isso para a graduação, para a pós, para o mestrado, para o doutorado, né? Levar esse tema para fazer parte mesmo dos currículos, né? Eu estou dando agora também uma disciplina no mestrado e doutorado de saúde, né? Que tem aqui na UERJ, e também eles nunca tinham ouvido falar disso, apesar de existir uma organização internacional de literacia em saúde, vários livros já publicados. Literacia em saúde, então, é bem mais anterior ao direito visual, né? Uma coisa já muito até, a gente chamou até de antiga, né? Já tem muito tempo que eles discutem literacia, letramento, né? Alfabetização em saúde. Isso é muito importante porque os pacientes precisam conhecer, né? E entender as coisas para poder se cuidar melhor, né? Uma coisa de questão de vida mesmo. E, assim, era um tema que não paira nos mestrados, nem na graduação, em lugar nenhum, né? E aí, tanto que eu estou dando pela primeira vez esse curso lá para eles, e, assim, a turma que normalmente tem 10, 15 alunos numa disciplina, a minha ficou com quase 40. Olha, né? que legal. Porque lotou, né? Todo mundo falou, e caramba, isso aqui é legal para caramba, não sei o quê, vai, pronto. O negócio encheu. Eu fiz um webinar antes de entrar, fiz uma propaganda, pronto, a turma encheu. Então, assim, eu acho que essa parte da educação, né, de trazer isso para trás, né, para a graduação, mestrado, doutorado, é um movimento também, ou para as escolas, né? A gente sabe que dentro dessas instituições públicas, né, o judiciário tem muito isso, né? As escolas de formação, né, das próprias profissionais que já atuam, né? Já fizeram seus concursos, já passaram, mas tem as escolas, né? Dos magistrados, enfim. E essas escolas também poderiam ter essas disciplinas, né? De linguagem simples. Então, acho que é uma coisa que a gente precisa ir aí tentando colocar, né? E, por fim, eu só vou trazer um exemplo que eu acho que é bem legal, que é um exemplo de um... Aí tem a ver com o pessoal de Libras, né? Que é bacana também, que é o seguinte, né? A gente está fazendo, tem um aluno de doutorado que está trabalhando com a dificuldade, né, dessa tradução para Libras nos sites. Então, os textos estão lá, né? Aí você passa o tradutor de Libras, né? E ele não consegue extrair metade do que às vezes está escrito, porque o problema é que, quer dizer, a hipótese dele, né? Ele acha que o problema é a linguagem com que ela está escrita, porque a Libras não dá conta de uma série de coisas da forma, né, das palavras, então não tem sinal, significado para tudo, né? Não tem símbolo para você traduzir. Então, ele está fazendo um trabalho, eu estou, né, trabalhando com ele, a gente acabou de pegar um texto, né, até do Instituto mesmo dos Surdos, e colocamos ele em linguagem simples. E aí a gente está passando o tradutor para ver o quanto melhor fica, né, o texto, né, traduzido para Libras, quando ele foi escrito em linguagem simples, né, para o entendimento. Então, assim, a linguagem simples também pode contribuir muito, né, para as deficiências, né, para os problemas, né, de dificuldade que as pessoas têm. É bem legal. Então, é um trabalho ainda novo, né, a gente vai publicar o primeiro artigo ainda, está no forno, mas é uma tese de doutorado de um aluno, né, aqui do Rio, uma universidade, e ele está nessa linha aí de dizer, né, que a gente pode melhorar também os tradutores de Libras se a leitura for feita a partir de um texto em linguagem simples. É bem legal. Nossa, e mais uma vez, muito obrigada, meninas. nós que agradecemos a presença. Fernanda Cristina Rocha, chefe de cartório da 66ª Zona Eleitoral de Limeira, São Paulo. Como eu disse, trouxe luz numa área que a gente tem pouco conhecimento, ou pouca pesquisa e tudo mais, né? Falo por mim agora, mas agradeço demais a presença da Josiane Correia. Muito obrigada mesmo. Agradeço. Eu que agradeço. A doutora Cláudia Capelli, agradeço imensamente, em nome até do Tribunal Regional Eleitoral aqui de São Paulo, né, de todos os colegas e todas as pessoas que estão assistindo, agradeço a presença e todos os ensinamentos que foram passados. Muito obrigada.
fundo lilás escuro, escrito agradecimentos. Presidente, desembargador Paulo Sérgio Brant de Carvalho Galizia. Vice-presidente, desembargador Silmar Fernandes. Presidente da Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão, doutora Denise Indig Pinheiro. Diretor-geral, Cláudio Cristiano Abreu Corrêa. Convidada, professora doutora Cláudia Capelli. Convidada, Josiane Correia. Mediadora, Fernanda Cristina Rocha. Realização, Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Logomarca, TRE São Paulo. Realização, Secretaria de Planejamento Estratégico e de Eleições, CEPLAN. Realização, Coordenadoria de Acessibilidade, Inovação e Sustentabilidade, COAIS. Realização, Seção de Gestão de Acessibilidade e Inclusão, CACES. Apoio, Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência de São Paulo. Produção audiovisual, Fábio Barbosa Eliseu, Emerson Shinohara, Natan Aquino, Ronaiele Simão. Equipe, Regina Rufino, Juan Bernardes, Gabriela Augusto, Caroline Mascarinhas, Aline Dias, Francisco Fernandes, Manuela dos Santos, Vanessa Souza, William Souza. TRE São Paulo, nas redes sociais e site www.tre-sp.jus.br.